Pronto. Então, iniciou aqui a gravação. Vamos lá. Estão vendo aí na tela, né? Então, conteúdo de hoje, conteúdo de aceleração. Qual é a diferença entre aceleração e velocidade? Velocidade é a mudança do espaço no tempo. Já a aceleração é a mudança da velocidade no tempo. Então, os dois dependem do tempo. Mas um está característica uma grandeza de movimento, que característica bem o movimento, que é a velocidade, e a aceleração é um outro tipo de característica do movimento, que a gente vai falar mais na frente, os dois tipos, que é o movimento uniforme e o movimento variado. Então, a aceleração tem como característica mudança da velocidade. Então, a aceleração escalar média, se você pegar aqui, considere um móvel um movimento sobre uma trajetória retilínea, onde S0 é a posição inicial, ocupada pelo móvel, e que possui uma velocidade inicial V0, então aqui ele tem uma velocidade. Ele pode partir do repouso também. Isso aqui pode ser zero, não tem problema nenhum não, certo? Aqui pode ser zero, aqui pode ser zero, é um valor. E pode ter um valor também, pode ser 2, pode ser 4. O que é importante é que você saiba que valor tem na posição e que valor você tem na velocidade de saída, que pode ser zero ou não, depende do problema. Então, após um certo instante posterior, vou chamar aqui de t, depois de um tempo t, o móvel encontra-se sobre uma posição final S, mas com uma velocidade v, que já não é a mesma velocidade de quando ele partiu, porque até mesmo ele mudou, devido à aceleração que ele teve nesse percurso, Então, você vai ter uma mudança da velocidade no final. Então, você tem a velocidade final e a velocidade inicial, tá ok? A nossa fórmula básica que nós vamos trabalhar, veja que ela é bem parecida com a fórmula da velocidade, Só que ao invés de variar o espaço, vai variar quem? A velocidade. Então, a aceleração é ΔV, ΔT. Quem é ΔV? É a diferença entre o tempo, a diferença da velocidade final e a velocidade inicial. E o ΔT, o tempo final e o tempo inicial, que é o intervalo de tempo do que está ocorrendo. Então, está aqui cada um dos elementos, suas características. Vamos trabalhar ainda com a ideia das unidades no sistema internacional, principalmente quando falar de aceleração. A gente vai sempre tentar usar a aceleração de metros por segundo ao quadrado. O que significa metros por segundo ao quadrado, professor? Metros por segundo ao quadrado mostra o quanto muda a velocidade no intervalo de tempo sugerido, que no caso é a cada segundo, segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, a velocidade muda o valor que é colocado. Por exemplo, a gente pode ter, vou pegar aqui, sobre o ponteiro. Nós podemos ter uma aceleração positiva, 2 metros por segundo, ao quadrado, 2 metros por segundo ao quadrado. Quando fosse positiva, isso implica dizer que aumenta, em cada segundo, aumenta a velocidade, aumenta, porque ela está positiva, então ela aumenta. Já se ela for negativa, ela já diz o contrário, porque ela vai estar freando. Toda vez a aceleração de frenagem, vou botar aqui o valor de menos 2, por exemplo, ou menos 3, vou botar diferente, para vocês verem que pode ser valores diferentes, certo? Não é porque é menos 3, é porque é menos mesmo. Toda vez que for sinal de menos, aí a velocidade diminui. Diminui. Ok? Então, essas aqui são as situações de aceleração. Não esquece, como está falando em metros por segundo ao quadrado, em cada segundo,
ou a velocidade aumenta o valor dado, se, por exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado, aumenta, em cada segundo, aumenta 2 metros por segundo. Menos 3 metros por segundo, em cada segundo, diminui 3 metros por segundo, porque o segundo é esse quadrado aqui, ó. Ele está relacionado ao tempo. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Esses exemplos são importantíssimos para ajudar vocês a responder as nossas questões, tá bom? Então, suponha que durante um teste, um carro acelere de 0 a 108 km por hora. Lembrando, né, ó, 108, você vai aqui dividir por 3,6, vai dar 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. A gente vai fazer a tabelinha daqueles principais valores que nós falamos daqui a pouquinho. Então, suponha, né, aqui, um intervalo de tempo de 10 segundos, determine a aceleração escalar média. Então, como ele está dizendo que um carro vai de 0, ou seja, vai do repouso até 108, então ele vai variar de 0 a 108. Então, a inicial é 0, a final é 108. Dividido por 3,6, dá 30, né? Então, você vai ter o quê? Que a variação da velocidade vai de 0 a 30, que vai ser quanto? 30. Ele vai de 0 a 30, então vai ser 30. Então, quem é a aceleração? Variação da velocidade com variação do tempo. Quanto é a variação do tempo? Ó, tá aqui, ó, 10 segundos. Então, você vai pegar 30 dividido por 10, que dá 3. Vocês vão fazer uma questão ou duas dessa aqui na atividade, nesse modelo aqui, parecido com esse. Na segunda, fala de um avião durante um arremetido. Para quem não sabe, arremetido é aquele momento lá da decolagem, né? Para a decolagem, tem aceleração escalar média de 6 metros por segundo ao quadrado. Tem gente que acha que é pouco, mas isso não é pouco quando se fala em aceleração, gente. Isso mostra que a cada segundo a velocidade aumenta 6 metros por segundo. Então, daí você deduz o que você pode ter de velocidade rapidamente aí, em pouquíssimos segundos, né? Então, sabendo que ele partiu do repouso quer dizer o quê? Velocidade zero, certo? E que a arremetida levou 12 segundos. Olha aqui, gente, 12 segundos. Tempozinho curto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É uma contagem rápida, né, em termos de movimento, quando se fala. Então, determine sua velocidade escalar final em metros por segundo e em quilômetro por hora, só para a gente saber uma noção do que significa. Para passar de metros por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6, certo? No instante em que ele inicia o voo. Neste caso, a aceleração média aqui é 6 metros por segundo, a velocidade inicial 0 e a final é o que eu quero saber, né? Então, ele vai partir do 0 num tempo de 12 segundos. Então, aqui eu já tenho um intervalo. Então, quando eu pegar aqui a fórmula, ΔV, ΔT, então aqui já vai ser 6, que é o A. Eu quero saber a velocidade final, isso aqui é 0, então não vai fazer nenhuma contribuição. E aqui é o tempo, que é 12. Então, quando você multiplicar aqui, ó, 6 vezes 12, dá 72 metros por segundo. Então, multiplicando aqui por 3,6, dá 260 km por hora. Aí a gente tem uma noção, essa velocidade é grande, né? Então, para o avião começar aí a suspender voo, ele atinge a velocidade aí de 260 km por hora, tá ok? No exemplo 3, falar aqui um pouco de futebol, né? Para quem é acostumado a jogar bola, sabe disso, né? Uma bola chega às mãos de um goleiro de futebol com uma velocidade de 54 km por hora. Com certeza eu vou precisar converter esse valor. Pensa daquele lá valor que a gente falou, da nossa tabelinha, um deles, né? 54 km por hora. Sabendo que o goleiro consegue mobilizar a bola, né? Ou seja, parar a bola em 0,5 segundos. Então, determine em metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração escalar média da bola. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Vai calcular a aceleração, ΔV, ΔT, aí você faz aqui a diferença. Então, nesse caso aqui, quando fizer a substituição, então, como ele parte do repouso, ele vem com 15, né? E vai parar. Então, a velocidade final dele é o quê? 0. Ele vai parar na mão do goleiro, 0. Então, quando é que ele vinha com velocidade inicial? 15. Então, vai ficar 0 menos 15, né?
o tempo que ele leva disso, 0,5 segundos, menos zero. Né? Então, quando você colocar aqui, ó, menos 15, né? Porque 0 menos 15 é menos 15, dividido por 0,5 vai dar o quê? Menos 30 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração dela, negativa. Significa o quê? Que foi um caso de freagem. Mas se eu peço o módulo quer dizer o quê? Que só quer valor positivo. Então, aplica o módulo, vai dar o quê? Um valor positivo do módulo de menos 30, que vai dar 30 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente encerra a aula de hoje, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Aquilo que eu disse para vocês. Eu vou liberar agora as atividades, lá no formulário. Liberando as atividades, já coloco no grupo do WhatsApp e fica liberado na sala do Google, para você já fazer só dessa parte aí. Aí a gente vai ficar aqui para estar tirando as dúvidas, para aqueles que têm, tá ok? Vou encerrar aqui a gravação. Quem tiver alguma dúvida, é o tempo que eu vou liberando aqui